Olá pessoal, tudo legal? Até rimou. Olá minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alva e esse é o canal Pouco Tempo. Estamos aqui estudando a Bíblia, capítulo a capítulo. Espero que algumas pessoas estejam aí assistindo. Obrigada pela sua presença e por você me acompanhar aqui. Deus abençoe muito sua vida. E se você ainda não é inscrito, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Não custa nada, só clica aí, deixa aí sua inscrição. Se você quiser também ativar os sininhos para quando surgir vídeos aparecer. E os vídeos são lançados toda terça e sábado às 11 da manhã. E eu já lanço esse horário para você aí poder ir comendo, vendo, ouvindo, né? Fazendo alguma coisa aí. Então vai me ajudar muito, tá bom? E nós estamos aqui no capítulo 2 de Mateus. Estamos caminhando, estamos caminhando. Capítulo 2 de Mateus, que vai ter uma narrativa ali contando uma breve história após o nascimento de Jesus. Capítulo 1 nós vimos o nascimento, alguma coisa. E o capítulo 2 fala sobre o nascimento. E diz no capítulo 2, logo no início, que surgiu ali uns sábios do Oriente. A minha Bíblia que eu uso é a versão transformadora. E aqui ele fala sábios do Oriente. Há uma tradição popular que diz que eram 3 reis magos. Mas na realidade não se fala o número deles. Fala alguns magos, alguns sábios do Oriente, né? Provavelmente esses homens, eles viviam ali na Babilônia. Eles tiveram acesso aos escritos de Daniel. Tem o livro de Daniel no Antigo Testamento, onde Daniel tem uma narrativa muito grande, com muitas profecias, e tinha as profecias a respeito de Jesus, do seu nascimento. E aí os historiadores acreditam que esses homens eles tiveram acesso a esses escritos de Daniel e também a alguns outros escritos, talvez o livro de Isaías, que falava a respeito do Messias, porque o Antigo Testamento todo fala sobre Jesus e fala sobre que Jesus nasceria. Então tudo foi dito, que nasceria em Belém, fugiria para o Egito, depois iria para Nazaré, né, a cidade ali da Judéia. Então assim, tudo foi predito pelos profetas, nasceria de uma virgem, teria o tempo certo, determinado. E esses sábios do Oriente, eles examinaram as escrituras e eles ficaram atentos para os sinais, porque as escrituras nos mostram muitas coisas e há sinais que nós podemos ver na realidade, profecias para serem cumpridas. Nós teremos ainda algumas coisas para serem cumpridas aí, né, no Apocalipse, no final, e tinham essas a respeito de Jesus. Então esses sábios, eles viram a estrela e eles seguiram porque eles sabiam que então o Redentor, o Salvador, algo extraordinário estava acontecendo ali em Israel. E eles saíram, eles eram de outro país, de outro povo, mas atravessou quilômetros e fronteiras, atravessou várias fronteiras para chegar em Belém, onde Jesus estava com a sua mãe, com seu pai. Jesus, que nós já sabemos, né, o próprio Deus, e esses homens sabiam disso, eles tinham fé, eles confiavam em Deus, porque Deus ele veio, Deus ele deseja salvar todos os homens, todos os seres humanos. E aí, então a narrativa começa com isso. E depois diz que, depois que esses magos encontraram com Jesus, a família de Jesus foi avisada por um anjo para eles fugirem para o Egito, porque Herodes ia fazer uma grande perseguição como fez, e Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus. Então Jesus ele já nasce com Satanás irado, querendo a destruição, né? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, nem contra a obra de Deus. Mas houve ali tentativas para essa encerramento, essa conclusão aí da vida de Jesus. Depois eles ficam lá no Egito, exilados lá. E aí quando Herodes morre, então o anjo avisa para José que ele pode regressar a Israel, que ele pode regressar para Belém. Mas também ele sente ali direção de Deus para ir para Nazaré, que era mais distante, para evitar ali que o outro governador pudesse talvez querer fazer alguma coisa. E a família de Jesus então vai para Nazaré, e Jesus passa a sua infância, adolescência e início da vida adulta
em Nazaré. E de lá depois ele parte para o seu ministério, né? Mas aqui no capítulo 2 eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11, que é quando esses sábios do Oriente entram na casa onde Jesus está para visitar esse menino que era pequeno, mas que eles sabiam que não era uma criança qualquer. E aí a narrativa fala assim, o versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Adoraram quem? Jesus. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. E eles dão esses 3 presentes para Jesus. E esses 3 presentes não foram por acaso, mas foram pensados, foram analisados, foram guardados como algo precioso para colocarem, depositarem aos pés de Jesus. Veja, eles prostraram e adoraram a Jesus. A única pessoa que merece, que nós devemos nos ajoelhar em adoração é o próprio Jesus, porque Jesus ele é Deus e só o Deus eterno, poderoso, o Deus da palavra de Deus, né, Yahvé, é que deve ser adorado por nós. E eles levaram ouro, incenso e mirra. O ouro, ele sempre representou e representa realeza. Rei recebe ouro. Então esses sábios do Oriente levou ouro para Jesus porque eles compreendiam que esse Jesus ele era rei. Apesar de ser humilde ali, né? Se a gente estivesse lá, a gente olhasse, a gente talvez muitos diriam rei, morando numa casinha simples, cadê o palácio, cadê toda a pompa? Mas Jesus ele não precisa de coisas externas para dizer quem ele é. Jesus nunca teve problema de identidade, né? Eu não tenho, então é porque eu não sou. Não. E isso nunca aconteceu. Então Jesus ele recebe ouro, porque esses sábios entendiam que eles estavam diante de um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O outro presente é incenso. Incenso era usado no templo. Era uma manifestação, uma maneira de dizer que as orações elas eram recebidas por Deus através do incenso que queima, que sobe como uma fumaça. Então, quando eles deram incenso para Jesus, eles estavam reconhecendo que aquele menino, além de ser rei, era Deus. Porque só Deus ouve as orações. E o incenso, ele sobe essa fumacinha como oração ao Senhor. E esse incenso aqui, lembrando o templo de Israel e a adoração que era feita no templo. Então, quem recebe incenso? Uma divindade. Só aquele menino, não era um menino qualquer, ele era rei, mas ele era Deus. Os sábios do Oriente reconheciam que eles estavam diante do Deus encarnado, Jesus Cristo. E por último, o último presente que ele recebe é mirra. Mirra fazia uma alusão, mirra uma especiaria aromática que era usada muito para passar no corpo das pessoas quando elas morriam. Então, na cultura judaica, na cultura do Oriente, eles passavam essa mirra no corpo do morto, porque eles reconheciam que aquele menino que era uma criança indefesa, num lar simples, era rei, era Deus e iria morrer. Por que iria morrer? Porque as profecias diziam isso. Jesus, ele morreria, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Então esses homens reconheciam que estavam diante de um rei, diante de um Deus e diante de um ser, de um homem que iria morrer, mas iria ressuscitar para perdoar os nossos pecados. Então, um significado aí muito profundo, muito interessante de como aqueles homens reconheciam Jesus. E você, como reconhece Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é o rei da sua vida? Você admite que não apenas rei da sua vida, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores? Então, se ele é senhor, nós somos servos desse senhor. Há essa relação você admite isso, né? Ele como rei, você como servo. Você admite que Jesus é Deus? Deus Todo-Poderoso? E esse Deus Todo-Poderoso, você se prostra diante dele de joelhos, adorando esse Deus?
A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa complexidade, tudo que nós somos, nós devemos adorar a Deus. Você tem adorado esse Deus, o Senhor Jesus Cristo? E você reconhece que esse Jesus, ele viveu e ele morreu, experimentou a morte para nos dar vida? E quem está com ele tem a vida? Jesus ressuscitou. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? As pessoas às vezes acham difícil a salvação porque acham, não, eu preciso fazer alguma coisa. Mas a Bíblia deixa claro que pela graça nós somos salvos mediante a fé. A fé em quê? A fé que esse Jesus, que é Rei, que é Deus, morreu para nos dar vida, para perdoar os nossos pecados. E nós precisamos apenas com o nosso coração crer e com a nossa boca confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então entregue a sua vida a esse Deus que é Rei, que é Deus, que é Senhor, que ressuscitou dos mortos para te dar vida. Amém? Que você possa se apegar e crer nesse Senhor Jesus que está aí com você, como está aqui comigo. Que Deus abençoe muito sua vida. Muito obrigada por você ficar aqui, até aqui comigo. Por favor, se inscreve aí no canal, compartilha se você quiser e deixa recados também se você quiser, dá likes aí, tá bom? Deus abençoe sua vida e muito obrigada aí por você ter me dado esse tempo tão precioso. Até a próxima.